Tenho 78 anos e há uma verdade que me persegue todas as noites quando fecho os olhos. Uma verdade que gostaria de ter compreendido quando ainda tinha tempo para mudar o rumo da minha vida. Você que me está a ouvir agora, talvez ainda tenha essa oportunidade que eu desperdicei durante décadas inteiras. Chamo-me António. António Manuel Ferreira dos Santos. Nasci numa pequena aldeia do Minho, daquelas onde o nevoeiro abraça as vinhas de manhã cedo e o sino da igreja marca o ritmo dos dias. Trabalhei 43 anos na construção civil, primeiro em Portugal, depois emigrei para a França como tantos outros da minha geração. Construí prédios, pontes, estradas, construí a vida de outros enquanto a minha própria vida me escapava entre os dedos como areia fina numa ampulheta que ninguém me ensinou a vigiar. A minha autoridade para lhe falar assim não vem de livros que li ou diplomas que nunca tive a oportunidade de obter. Vem das rugas que o tempo me esculpiu no rosto. Vem das noites em branco a pensar no que poderia ter sido diferente. Vem daquela saudade profunda que só quem viveu longe da terra e da família consegue verdadeiramente compreender. Aquela saudade que é mais do que nostalgia. É uma ferida aberta que nunca cicatriza completamente, mesmo quando finalmente regressamos. Há 5 anos, o meu coração decidiu que era a altura de me dar um aviso. Estava eu numa manhã de novembro, daquelas manhãs cinzentas e úmidas, tão típicas do nosso inverno português. Estava eu a subir as escadas da minha casa em Guimarães, quando senti uma dor que me atravessou o peito como uma lâmina de gelo. O mundo ficou escuro e acordei 3 dias depois no Hospital de São João, no Porto, com tubos a sair de todo o lado e a minha Teresa, a minha mulher de 52 anos, a chorar silenciosamente numa cadeira ao meu lado. Os médicos disseram que tive sorte. Sorte? Que palavra estranha para descrever aquele momento. Mas foi ali, naquela cama de hospital, a olhar para o teto branco e a ouvir o som constante das máquinas. Foi ali que a maior mentira da minha vida se desfez como névoa ao sol da manhã. A grande mentira. A mentira que eu contei a mim mesmo durante décadas. A mentira que talvez você também esteja a contar a si próprio neste preciso momento. Ainda tenho tempo. Amanhã faço isso. Para o ano dedico-me mais à família, quando me reformar, quando os filhos crescerem, quando tiver mais dinheiro, quando a vida acalmar, sempre quando, sempre amanhã, sempre depois. Mas você sabe o que aprendi naquela cama de hospital? Aprendi que o amanhã é a moeda mais falsa que existe. Gastamos o hoje a fazer planos para um amanhã que pode nunca chegar e quando finalmente chega, já não somos as mesmas pessoas, já não temos as mesmas oportunidades, já não temos quem nos espere do outro lado da mesa ao domingo. Deixe-me partilhar consigo o meu catálogo de arrependimentos, não para que sinta pena de mim, mas para que talvez reconheça algum deles na sua própria vida, enquanto ainda pode fazer diferente. O primeiro arrependimento, e este dói-me como se fosse ontem, o meu pai chamava-se Manuel. Manuel Augusto Ferreira dos Santos. Era um homem de poucas palavras, daqueles homens do norte que expressam o amor através do trabalho e do sacrifício silencioso. Lembro-me do cheiro do tabaco que ele fumava ao final da tarde, sentado no banco de pedra junto à vinha. Lembro-me das suas mãos calajadas, mãos que trabalharam a terra desde os 8 anos de idade. Quando emigrei para a França, tinha eu 31 anos. O meu pai abraçou-me na estação de comboios de Campanhã. Foi um abraço breve, como era costume dos homens daquela época. Ele disse-me apenas: "Vai com Deus, filho." E eu fui. Fui construir uma vida melhor, fui ganhar francos que depois se tornaram euros. Fui dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Mas sabe o que não fiz? Não voltei tantas vezes quanto podia. As viagens eram caras, dizia eu. O trabalho não permite, justificava eu. Para o Natal venho, prometia eu. E o Natal chegava, e às vezes vinha, outras vezes ficava em Lyon, a fazer horas extraordinárias para juntar mais um pouco
para a casa que estava a construir em Portugal. O meu pai morreu numa terça-feira de março. Eu estava a rebocar uma parede num prédio nos arredores de Paris. Quando finalmente cheguei a Portugal, já o tinham enterrado no cemitério da aldeia, junto à minha mãe que tinha partido 3 anos antes. Não me despedi dele, não lhe disse que o amava, não lhe agradeci por tudo o que sacrificou por mim. E essa despedida que nunca aconteceu persegue-me há 27 anos. 27 anos a carregar o peso de palavras que ficaram por dizer. O segundo arrependimento, este talvez seja o mais difícil de confessar, porque envolve os meus filhos, o meu João Pedro e a minha Ana Catarina. Eles nasceram em França, cresceram a ouvir português em casa e francês na escola. Cresceram com um pai que estava sempre a trabalhar, sempre cansado, sempre a dizer que era tudo por eles. Mas sabe uma coisa? Eles não queriam os sacrifícios que eu fazia. Eles queriam-me a mim. Queriam que eu estivesse nos jogos de futebol do João Pedro. Queriam que eu fosse às festas da escola da Ana Catarina. Queriam que eu lhes lesse histórias antes de dormir como os pais franceses faziam. Lembro-me de uma noite, o João Pedro devia ter uns 9 anos. Ele veio ao meu quarto e perguntou-me: Pai, amanhã podes ir ver o meu jogo? E eu estava tão cansado depois de um dia a carregar sacos de cimento. Respondi que não podia, que tinha de trabalhar. Ele não chorou, não protestou. Apenas disse: Está bem, pai, com uma voz tão pequenina que me parte o coração sempre que a recordo. E foi embora para o quarto dele. Quantos jogos perdi, quantas festas de escola, quantos sorrisos, desdentados que nunca vi, quantos primeiros passos, primeiras palavras, primeiros amores que soube apenas por telefone, semanas depois de terem acontecido. O João Pedro hoje tem 46 anos. A Ana Catarina tem 43. São boas pessoas, têm as suas famílias, mas há uma distância entre nós que eu próprio construí, tijolo a tijolo, ausência a ausência. Se está a gostar desta partilha e se estas palavras estão a fazer sentido no seu coração, peço-lhe que subscreva este canal, não pelo número, mas por cada pessoa que subscreve é mais uma pessoa que pode evitar os erros que eu cometi. Comente também, partilhe a sua própria história, porque às vezes é ao escrevermos as nossas dores que finalmente começamos a curá-las. O terceiro arrependimento, este tem o sabor amargo do orgulho. O meu irmão mais novo, o José Carlos, e eu tivemos uma discussão terrível há 15 anos. Foi por causa de uns terrenos que o nosso pai deixou na aldeia, uns terrenos que hoje valem menos do que uma viagem de avião para o Brasil. Mas naquela altura pareciam-nos a coisa mais importante do mundo. Disse-lhe coisas horríveis, ele disse-me coisas horríveis de volta. E depois, o silêncio. 15 anos de silêncio. 15 natais em que a nossa mãe, que Deus tenha, chorava porque os 2 filhos não se sentavam à mesma mesa. 15 anos a fingir que ele não existia quando alguém perguntava pela família. O José Carlos morreu há 3 anos. Um cancro no pâncreas que o levou em 4 meses. Quando soube que estava doente, finalmente engoliu o orgulho e fui vê-lo ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ele estava tão magro, tão diferente do rapaz forte com quem brincava nas vinhas da nossa infância. Pedimos desculpa um ao outro, choramos como não chorávamos desde crianças. E eu segurei-lhe a mão até ele partir. Mas sabe o que me atormenta? Foram 15 anos perdidos. 15 anos em que podíamos ter partilhado almoços de domingo, em que os nossos filhos podiam ter crescido juntos como primos verdadeiros, em que podíamos ter sido irmãos em vez de estranhos, e tudo por causa de uns terrenos que agora estão cobertos de silvas e que nenhum dos nossos filhos quer. O quarto arrependimento, este tem a ver com a minha Teresa, a mulher que me esperou durante anos enquanto eu estava em França, a mulher que criou os nossos filhos praticamente sozinha, a mulher que merecia muito mais do que eu lhe dei. Quando nos casamos na igreja matriz da nossa aldeia, numa manhã de maio cheia de sol e de flores, eu prometi amá-la e respeitá-la todos os dias da minha vida.
e amei assim, mas tantas vezes esqueci-me de lhe dizer. Tantas vezes cheguei a casa cansado demais para lhe perguntar como tinha sido o dia dela. Tantas vezes adormeci no sofá em vez de a abraçar na cama. A Teresa sempre quis viajar. Sonhava em conhecer Roma, em ver o Papa, em visitar aquelas igrejas antigas que via nas revistas. Eu sempre dizia: um dia vamos, Teresa, um dia vamos. Mas esse dia nunca chegava. Havia sempre uma despesa mais urgente, sempre um problema para resolver, sempre um motivo para adiar. Depois do meu ataque cardíaco, finalmente levámo-la a Roma. Ela tinha 73 anos e eu 73 também. Caminhávamos devagar pelas ruas antigas. Ela apoiava-se no meu braço porque as pernas já não eram o que eram. E quando entramos na Basílica de São Pedro, ela chorou. Chorou de felicidade por finalmente estar ali. Mas eu sei que também chorou por todos os anos que esperou. O quinto arrependimento, e este é talvez o mais doloroso de todos porque ainda está a acontecer. Os meus netos. Tenho 4 netos, o Martim, a Leonor, o Afonso e a pequena Matilde. São a luz dos meus olhos. São a razão pela qual ainda me levanto todas as manhãs. Mas durante tantos anos eu estava longe demais, ocupado demais, cansado demais. O Martim, que agora tem 19 anos, uma vez perguntou-me: avô, porquê é que nunca vieste às minhas festas de anos quando era pequeno? E eu não soube o que responder. Porque a verdade é que eu estava a repetir os mesmos erros que tinha cometido com os filhos, a trabalhar para juntar dinheiro para lhes deixar, quando o que eles queriam era tempo, apenas tempo. Aquela saudade que nós portugueses conhecemos tão bem, aquela saudade que sentimos quando estamos longe da terra. Eu descobri que também se pode sentir saudade de momentos que nunca vivemos, saudade de abraços que nunca demos, saudade das histórias que nunca contamos, saudade de tardes de domingo, a jogar à bola no quintal que nunca aconteceram porque o avô estava sempre ocupado. Mas depois do meu despertar, depois daqueles dias no hospital, a olhar para a morte de frente, algumas coisas mudaram. Não vou dizer que mudou tudo porque seria mentira. Com 78 anos não se muda uma vida inteira, mas mudou o essencial. Comecei a ligar aos meus filhos todas as semanas, não para falar de problemas ou de dinheiro, mas apenas para perguntar como estão, para ouvir as suas vozes, para lhes dizer que os amo. No início era estranho. Havia silêncios desconfortáveis, frases que não sabíamos como terminar. Mas aos poucos fomos construindo pontes sobre os fossos que eu próprio tinha cavado. Com os meus netos fiz questão de estar presente. A Matilde, a mais nova, tem 7 anos. Todas as quartas-feiras vou buscá-la à escola e levamo-la à pastelaria da Dona Conceição, ali em Guimarães, comer um pastel de nata quentinho. E enquanto ela come o pastel com chocolate à volta da boca, eu conto-lhe histórias da minha infância, das vindimas no Minho, dos bailes de aldeia, do rio onde aprendi a nadar. São apenas 2 horas por semana, mas são 2 horas em que estou completamente presente, não a pensar no trabalho, não a ver televisão, não a fazer contas na cabeça. 2 horas em que sou apenas o avô Toninho, como ela me chama, e ela é apenas a minha netinha Matilde. Com a minha Teresa, finalmente aprendi a dizer obrigado. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter esperado. Obrigado por me ter amado mesmo quando eu não merecia. Todas as noites, antes de adormecermos, digo-lhe que a amo. São palavras simples, palavras que devia ter dito há 50 anos, mas que ainda assim vale a pena dizer agora. Agora falo diretamente para si que me estás a ouvir. Não sei que idade tem. Não sei se tem 20 anos ou 60. Não sei se é homem ou mulher, se tem filhos ou não, se vive em Portugal ou em algum canto do mundo onde a saudade também mora. Mas sei uma coisa, sei que você tem hoje, tem este dia, este momento, esta oportunidade. E peço-lhe, imploro-lhe, não faça como eu fiz. Não adie o amor para amanhã. Não guarde as
Palavras importantes para depois. Não espere pela reforma, pelo fim do mês, pelo momento certo que nunca chega. Se tem pais vivos, ligue-lhes hoje. Não amanhã, hoje. Diga-lhes que os ama, pergunte-lhes histórias da juventude deles. Grava a voz deles no telemóvel enquanto ainda pode. Porque um dia vai querer ouvir essa voz e ela já não vai estar lá. Se tem filhos, largue o telefone, desligue a televisão, saia mais cedo do trabalho, vá ao jogo de futebol deles, vá à festa da escola, sente-se no chão a jogar com eles, mesmo que as suas costas protestem, mesmo que tenha relatórios para acabar. Os relatórios esperam, a infância não. Se tem irmãos com quem não fala, engula o orgulho. Seja você a dar o primeiro passo, porque um dia vai ser tarde demais e vai carregar esse peso para o resto da vida como eu carrego. Se tem alguém que ama e a quem nunca disse, diga. Diga hoje. Diga agora. As palavras não ditas são as que mais pesam quando já não as podemos pronunciar. Se está a chegar ao fim desta partilha e sente que estas palavras tocaram alguma coisa dentro de si, peço-lhe mais uma vez que subscreva este canal, que deixe um comentário, que partilhe com alguém que precise de ouvir isto, não pelo algoritmo, mas porque a sabedoria que não se partilha é sabedoria desperdiçada. Estou a chegar ao fim dos meus dias. Não sei quantos outonos ainda verei, quantos natais ainda passarei com a minha família, à volta da mesa a comer bacalhau e rabanadas, mas sei que estas palavras que hoje partilho, estas palavras podem viver mais do que eu, podem chegar a alguém que ainda tem tempo de fazer diferente, e é por isso que lhe deixo esta última verdade. Uma verdade que aprendi demasiado tarde, mas que espero que você aprenda enquanto ainda pode usá-la. O dia da manhã é hoje. Não espere por ele. Viva-o agora. Ame agora. Perdoe agora. Abrace agora. Porque quando olhar para trás, como eu olho agora, serão os agoras que desperdiçou que mais vão doer. Que Deus o abençoe e que tenha a coragem que eu não tive durante tanto tempo.